lembro, cara, da Polícia Rodoviária Federal, que era uma polícia amiga, né? O que a Polícia Rodoviária Federal fazia de ruim? Botava o radar atrás da árvore para pegar uma multa, mas você estava correndo mais que você podia. Ou pisa no freio para ver se a luz acende, ver se a carteira não está vencida, né? Se as luzes estão funcionando, e auxiliar em caso de acidente, né? A Polícia Rodoviária Federal sempre foi uma polícia civil, usava aqueles uniformezinhos, mas tinha uma época que eles usavam bota, tinha motocicleta, teve até o Vigilante Rodoviário, uma série dos anos 60, onde o policial rodoviário era um herói, eram amigos dos viajantes, o seu amigo da estrada. De repente, o Bolsonaro transformou a Polícia Rodoviária Federal em polícia de entrar em comunidade. Esse cara comprou camburão. Para que camburão? Comprou inteligência. A Polícia Rodoviária Federal não é de inteligência, é para fiscalizar a estrada. Não tem BR passando dentro de comunidade. E eles vieram com aquele papo de que é para pegar ladrão de carga, mas isso não é função deles. Isso é função da Polícia Civil. Eles são do Ministério da Justiça, é uma polícia específica de estrada, né, para fazer o trânsito fluir, diminuir os acidentes. Não existe outra. Não tem outra função a Polícia Rodoviária Federal. E é importante você citar isso, Zé, porque a morte do Genivaldo aqui em Sergipe, por exemplo, lá em Umbaúba, eu andei muito tempo em Umbaúba, porque eu tenho familiares lá em Umbaúba, né? E, inclusive, eu conheço muito ali a região onde Genivaldo morreu. Quando ele faleceu, veio um pessoal aí de São Paulo e do Rio fazer uma cobertura aqui. Eu fui lá acompanhar eles também, inclusive. E antes do Bolsonaro entrar, a Polícia Rodoviária Federal passava pela BR. Aqui no Nordeste é muito comum, em algumas cidades do interior, você não andar de capacete. É muito comum, porque chinelo de dedo. Não tem fiscalização, é muito comum. E aí você vê, eles passavam pela BR, as pessoas andando de moto dentro da cidade sem capacete, e eles não faziam nada. Só que do governo Bolsonaro para cá, inclusive no relato que eu coletei, isso está no meu vídeo, inclusive, o Pedro Zambara até transmitiu isso aqui, a gente publicou a matéria lá na revista Fórum também na época. De 2019 para cá, a Polícia Rodoviária Federal, aqui em Sergipe, que foi o relato especificamente que eu peguei, começou a perseguir os indivíduos que andavam de moto dentro da cidade. Tem relato de menor de idade com braço quebrado, que a polícia perseguiu. Inclusive, a mesma equipe que acabou matando o Genivaldo, perseguindo ali, por exemplo, menores de idade andando de motocicleta. Um dos menores caiu de moto, quebrou o braço. Outro foi torturado. O prefeito da cidade até, à época, prestou solidariedade, veio aqui na capital prestar assistência, saiu matérias em vários portais. Então, o que aconteceu com a chegada do Bolsonaro ao poder foi a materialização daquilo que a gente vem sempre alertando em relação à instituição polícia, que é a existência dela como instrumento de opressão das pessoas que vivem em comunidade, em alguns lugares do Brasil, das pessoas de baixa renda, de gente preta, pobre, periférica, comum. O problema, no caso do Bolsonaro, é que os agentes da polícia, como um todo, independente do tipo de polícia que não conseguem enxergar que eles também acabam sendo vítima do próprio Estado. Quando acontece, por exemplo, como aconteceu com o policial da Rota que morreu em São Paulo, ele morreu por quê? Porque o Estado manda ele ir lá oprimir a população, porque o Estado não dá o que precisa dar para a população, ele morre, e aí depois o Estado vai, aumenta a opressão na população que o Estado deveria dar assistência e coloca também a polícia de novo contra a população e fomenta ainda mais essa guerra. Aí as pessoas questionam por que as pessoas que vivem em comunidade não gostam da polícia. Talvez o caso que aconteceu recentemente agora no Rio de Janeiro, o que aconteceu agora em São Paulo, na região da Baixada Santista, seja um pouco do reflexo. Na Bahia, governo do PT há 20 anos. Na Bahia também. E não é o primeiro caso da Bahia. Eu lembro que no ano passado, retrasado, aconteceu a situação da Gamboa, que foi lamentável, assim, totalmente patético. A polícia matou jovens totalmente fora do contexto que a polícia dizia. A matéria foi cobrir ao vivo ali, e os policiais, não, foi confronto. E um menor falando, mentira, tio, não foi confronto, não. O senhor chegou lá, atirou pelas costas. E eles empurrando a criança, assim, falando, né? Na época da ditadura, quando todo secretário de segurança era um general, era uma coisa em todos os estados.
A Secretaria de Segurança Pública era sempre governador biônico, né, Zé? o coronel. Mesmo depois de governador eleito, quem nomeava secretário de segurança era o ditador de plantão. Eu acho o problema da polícia. Aqui no Rio, ontem, eles fizeram uma farsa. Depois de matar aquele menino de 13 anos, eles fizeram uma farsa filmada pela população. Botaram o camburão, todo mundo atirando no mato, e o pessoal falando: eles estão atirando em ninguém, não tem ninguém no mato. Não teve confronto nenhum, o moleque estava andando de moto. 13 anos tinha um menino, não é? Um menino... Eu acho que o maior problema, um dos maiores problemas do Brasil, é refazer o sistema policial. Isso eu não vejo caminho. O policial preto que vive em favelas, que tem que esconder o uniforme e secar na geladeira, atrás da geladeira, porque a mulher não pode botar o uniforme no varal, para ninguém descobrir que ele é PM, ele desce de mochilinha, bota a farda da PM e vira um matador dele mesmo. Ele vira um matador do seu vizinho. Isso é uma coisa muito louca. Não sei se a farda, no momento que você veste, porque você sabe que tem uma coisa para ator, que é o figurino. E um dos exercícios que você faz para entrar no personagem é um exercício que você faz vestindo cada peça do figurino de uma maneira que, quando você termina de se vestir, você deixou de ser o Zé de Abreu para virar o personagem que você vai subir no palco. Existem vários exercícios que você... Talvez o exercício, o policial, quando coloca a sua farda... Agora todo mundo usa farda, né? Até polícia secreta usa farda. Polícia Federal, está escrito farda. Todos sabem que é polícia e tal, né? Antigamente, a Polícia Federal usava terno. Tal, era uma polícia disfarçada para investigar e tal. Aí vira uma polícia repressiva, e aí tem que escrever Polícia Federal, usar capacete, tal, ninja. Mas eu acho que essa história da civilidade, de trazer civilidade à polícia, trazer a polícia à civilização, ao século XXI, a polícia brasileira, eu acho que eu acho que talvez seja o maior desafio que o país tem. E não cabe ao Lula, porque as polícias são de responsabilidade estadual. Mas quando você vê o Rio e São Paulo acontecer coisas ao mesmo tempo que está acontecendo na Bahia, onde nós temos lá 2 mandados de Jacques Wagner, 2 do Rui Costa, e elegeu agora o Jerônimo Teixeira, isso. É porque as polícias militares... Jerônimo Rodrigues, desculpa. Teixeira é outro jornalista. As polícias militares, elas obedecem ao governador até certo ponto. Não há esse... Eu acho que o mesmo respeito que existe... Bom, talvez eu esteja dando um exemplo errado, mas o Exército, as Forças Armadas, parece que tem um respeito ao presidente maior do que as polícias militares têm aos governadores.